Muito bem, caríssimos e caríssimas. Vamos lá. Bom, como eu tinha prometido para vocês e a gente passou para vocês uma atividade nova, um exercício novo, basicamente esse exercício dizia em relação à produção lá de pão de queijo e de biscoitos, tá? Esse exercício ele foi, vamos dizer assim, buscado num artigo que eu peguei num colega meu, Pardini, tá? Então, é um fabricante doméstico de pão de queijo e biscoito, cujos preços de venda respectivos são R$ 3,50 e R$ 5,20. A matéria-prima do pão de queijo quanto do biscoito é a mesma, que é composta por farinha, ovos, óleo e queijo. Né? Aqui tem o F, V para ovos, O para óleo e Q para queijo. Para fazer um pão de queijo, consome-se 10 gramas de farinha, F, 0,3 unidades de ovos, 0,2 litros de óleo, 200 ml, 200 gramas de queijo, 12 gramas de queijo, e biscoito tem 12 gramas de farinha, 0,5 de ovos, 0,2 de óleo e 17 gramas de queijo. Em estoque, tá? O fabricante possui as seguintes quantidades: 1.750 gramas de farinha, ou 1,75 quilos, 55 unidades de ovos e 30 litros de óleo e 10 quilogramas de queijo. Tá? Considerando o desejo de maximização da receita, ou seja, eu quero ter o máximo de valor de venda possível, não falou nada de custo, então a gente não sabe quanto é que custam esses itens, então não tem como a gente definir lucro. Então vamos trabalhar com receita, tá? Então a receita de vendas é dado por, obviamente, 3,50, que seria o preço de venda do pão de queijo, vezes a quantidade de pão de queijo, em vez de X1 aqui ele usou P, eu quis manter para manter o exercício de acordo com aquilo que estava proposto. 5,20B, que é biscoito. Então, 3,50 é o preço de venda do pão de queijo e 5,20 do biscoito. Então, a ideia é maximizar a receita com vendas, maximizar essa função que nós temos aqui. Sujeito a algumas restrições, dadas pelas quantidades de disponibilidade que nós temos, tanto de farinha, 1.750 gramas, quantidade de ovos, tá? Quantidade de litros de óleo e quilogramas de queijo. E aqui o consumo de cada um desses itens, fazendo as restrições conforme a gente viu. Então, vamos pegar só o primeiro aqui, farinha. Então, aqui são 10 gramas para a receita de uma unidade de pão de queijo e 12 gramas para uma unidade de biscoito. Tá? Então, se você olhar aqui, volta aqui, 10 e 12, ó. 10 gramas de farinha e 12 gramas de farinha. Então, 10 e 12, multiplicado pela quantidade de farinha utilizada, perdão, quantidade de pães de queijo e de biscoitos produzidos, vai me dar, obviamente, o total gasto em farinha. Então, desse lado esquerdo aqui, se eu multiplicar as quantidades que é dadas por P e B, pelas quantidades de cada insumo, no caso farinha, ovos, óleo e queijo, eu tenho desse lado meu esquerdo aqui a quantidade gasta para cada combinação de P e B que eu quiser. 1 e 1, 10 e 20, coisas assim, tá? E aí, se eu multiplicar esse, por exemplo, 10 e 10, 10 por 10 vai dar 100, 10 por 12 vai dar 120, então vai dar 220 gramas. Então, se eu fizer 10 pães de queijo e 10 biscoitos, eu vou gastar 220 gramas de farinha. Então, a ideia desse lado aqui, esquerdo aqui é o consumo para cada uma das escolhas que a gente vai fazer. E, obviamente, que esse consumo não pode ser superior ao meu limite, o meu estoque de materiais aqui, que está desse lado, 1.750 gramas de farinha, 55 ovos, 30 litros de óleo e 10 quilogramas ou 10 mil gramas de queijo. Tá? Esse aqui, obviamente, as quantidades não podem ser negativas. E aí, o que a gente fez? A gente usou o solver, tá? Para calcular isso daqui. Então, eu vou interromper aqui e vou compartilhar o meu Excel. Cadê? Aqui. Aqui vocês já estão vendo o meu Excel, tá? É basicamente a rodar o solver com base nessa condição. Então, eu clico lá o solver,
Então, ele abre a caixinha. Essa minha caixinha é uma caixinha, vamos dizer assim, que está em inglês, tá? Porque o meu solver tem um probleminha de versão aí, tá? Então, inclusive, os dados que eu utilizei para a montagem daquele documento chamado tema 5, ele está... eu utilizei um outro computador para fazer, para poder sair em português, parecido com o de vocês, tá? Então, eu clico aqui no Solve, e aí, obviamente, vai levar um tempinho. Minha máquina também não é lá essas coisas, tá? Tem máquinas que demoram mais, tem máquinas que demoram menos, depende aí do processador, principalmente do processador, tá? E aí ele encontra uma solução, que é a solução padrão, certo? Antes da gente dar o OK, eu queria então comentar com vocês o seguinte. Nós temos aqui uma quantidade otimizada de 100 unidades de pão de queijo e 50 unidades de biscoitos, tá? A esse preço de venda de cada um deles, totalizando 100 vezes 3,5 mais 50 vezes 5,20, vai me dar 610, que é o máximo de receita que eu consigo, considerando esses preços de venda e essa quantidade de itens que eu tenho no meu estoque e também esse consumo aqui de cada um dos itens. Então, do pão de queijo, ele usa 10 gramas de farinha, de biscoito, 12 gramas, de ovos, 0,3 e 0,5, de óleo, 0,2 e 0,2, e de queijo, 12 e 17 gramas. Então, ao considerar essas quantidades aqui, vai me limitar em 100 e 50 no máximo, que seria um ponto de otimização, de maximização em relação a isso. Muito bem. Isso aí a gente já entendeu, é mais ou menos como é que a gente fez o restante dos exercícios. Bom, eu queria mostrar para vocês essa questão aqui, onde vocês provavelmente está em português, e o que está também no tema 5, lá naquele documento, também está em português. Então, o que eu faço? Eu seleciono os 3 relatórios que eu tenho aqui, certo? E dou um OK, certo? Só que eu não vou selecionar, mas ao dar OK, ele vai criar embaixo aqui os relatórios. Eu já tenho eles criados aqui, porque eu criei no meu Excel que estava lá, que o solver é em português, então eu não vou colocar isso daqui, mas então você seleciona e dá um OK. Eu não vou fazer isso agora, para não gerar nenhum relatório adicional, vou dar o OK. E aí ele vai montar esses 3 relatórios que já estão aqui embaixo. O primeiro é o relatório de respostas, o segundo, o relatório de sensibilidade, e o terceiro, o relatório de limites, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, e eu vou, a partir de agora, fazer uma pausa e vou continuar fazendo, analisando cada um desses relatórios aqui, conforme eu fiz também lá no tema 5. Então, mais ou menos essa é a ideia.